Nesse vídeo a gente vai falar de umas perguntas que eu mais recebo por aqui de quem vai construir, que é como economizar na minha obra. Quais estratégias vocês estão usando? Por onde que eu posso economizar? Qual que é o valor do seu metro quadrado? Enfim, obra é caro, custa muito. É por isso que eu estou gravando esse vídeo, para a gente debater algumas estratégias e algumas visões aí sobre economia de obras. Eu sou José Vinícius, engenheiro civil, então bora lá pro vídeo. Na ótica de economia, eu gosto de dividir a obra em duas faces. A primeira, no pré-obras, e a segunda, durante a obra. Na fase durante a obra, nós vamos estar usando algumas estratégias de compras, com cotações, negociações, otimizações, só que é uma fase mais de controle orçamentário do que de ataque ali no financeiro para buscar economias. Aqui é uma fase que naturalmente você consegue economizar, mas você não vai conseguir salvas muito agressivas, até porque a receita do bolo ela já está pronta. Nós estamos durante a obra e as coisas já estão acontecendo. A gente vai conseguir descontos, negociações em formas de pagamento, algumas otimizações sem prejudicar o projeto. E muitas vezes nessa etapa você vai precisar prejudicar a qualidade do resultado final para conseguir grandes salvas. Então na fase durante a obra, a gente tem que ter um controle total do orçamento para que a gente não estoure o projetado e, claro, buscando otimizações, mas não é uma fase que eu te indicaria para ter grandes expectativas para salvar o seu orçamento. Agora, na fase pré-obras, para mim é onde mora a economia de verdade. É onde a gente vai decidir o que vai, o que não vai, e é nessa ótica que eu te falo que aqui mora a economia de verdade. É a hora de você sentar com o projetista, conversar com quem elaborou o projeto, quem concebeu todas as ideias, e está abrindo o jogo para essa pessoa. Se esse profissional sabe de toda a sua realidade, do seu orçamento, a sua capacidade pagadora, muito provavelmente ele vai fazer um orçamento proporcional ao seu recurso. Dentro dessa fase de pré-obras, tem vários itens que podem ser abordados. Vários mesmo. Tantos que esse vídeo ficaria enorme. Por isso eu vou pegar apenas 2 itens, que por aqui, nas casas que a gente faz, sempre são os 2 itens mais elevados, mais caros de uma obra, que são estrutura e esquadrias. A estrutura vem desde a parte da fundação, a base, que está enterrada lá para baixo do solo, e também a supraestrutura, que está para cima do nível do solo. Daí você pode me perguntar, né? Nossa, você como engenheiro vai recomendar economizar em estrutura? Não, eu não vou recomendar economizar em estrutura para tirar estrutura, para cortar a estrutura. Uma vez que o estrutural já está definido, que o projeto está montado, de forma alguma eu recomendo que você faça alterações no projeto estrutural. Uma vez que ele está moldado e calculado, a gente tem que seguir ele à risca. Até porque se você, o seu executor de obras, fizer alterações no projeto estrutural, no que está ali calculado, dimensionado, automaticamente esse projeto já perde o vínculo de responsabilidade técnica do projetista estrutural. Ou seja, não é recomendado que você faça alterações no projeto estrutural uma vez que ele já está moldado. E o que influencia no preço de uma estrutura vai ser a geometria do bloco, da edificação, e também os vãos que você vai ter, quantidade de pilares, né? Ou seja, se você tem uma casa lá que você quer poucos pilares, né? Não quer pilar no meio dos ambientes, ou vai ter vãos enormes, vai ter lajes em balanço. Essa é uma estrutura mais carregada, ela tem uma taxa de aço mais elevada, ela vai ser uma estrutura mais cara. Uma quantidade menor de pilares vai exigir uma fundação mais reforçada. Ou seja, quanto mais ousada tiver a geometria da sua casa, com grandes vãos, com balanços, a estrutura vai estar proporcionalmente cara. Então é importante que ainda em fase de projeto, se você já sabe que o seu orçamento é limitado, o seu projetista já saiba disso também, porque naturalmente ele vai desenhar, ele vai projetar uma estrutura mais adequada. Quando cair lá pro projetista estrutural, pro engenheiro estrutural, ele vai calcular essa estrutura, né? E ele vai ter peças estruturais mais adequadas, menos carregadas. Isso aí com certeza vai influenciar no orçamento da sua casa. Ainda falando de estrutura, uma outra coisa que causa economias por aqui é a escolha do engenheiro estrutural. Na minha visão, eu recomendo que seja um projetista com experiência, uma pessoa que já tenha a vivência. Os melhores resultados que eu tive por aqui foram com projetistas com mais experiência, eles que de fato calculam a estrutura, conseguem otimizar a estrutura, né? Porque quando a pessoa às vezes não tem muita experiência, ele vai trabalhar a favor da segurança, vai entregar peças estruturais mais caras. Eu vou citar um exemplo numérico para você. Uma vez eu peguei um projeto de uma casa nossa, que a gente estava construindo para vender, e eu achei aquela estrutura visualmente muito carregada, né? Então eu paguei R$3.000 na época para um outro projetista, uma pessoa um pouco mais experiente, poder refazer aquele projeto. E a gente teve uma economia na casa de R$30.000. 30 e tantos mil reais, vamos arredondar para 30. Olha só, coloquei 3 e economizei 30. Uma salva aí de 27. Foi até um pouquinho mais, porque é 30 e tantos. Mas olha só que interessante, só pela experiência da pessoa ela conseguiu otimizar, enxugar peças estruturais,
não foi só em concreto e em aço, foi em formas também. A gente conseguiu reaproveitar algumas formas de madeira, que também é um item que pesa bastante também. Madeira também está super caro, então tudo dentro da construção civil hoje está caro. Então o que você conseguir reaproveitar, o que você conseguir otimizar, vai trazer economias na sua obra. E estrutura não é diferente. Então sobre a estrutura, que é um item pesado dentro do orçamento, minhas duas recomendações são trabalhar a geometria do bloco edificado, da sua edificação. Quem vai saber te orientar muito bem nisso é o seu arquiteto, o seu projetista, quem está desenvolvendo ali seu projeto arquitetônico. Essa pessoa já vai ter uma sensibilidade muito interessante. É importante que ela saiba da sua realidade orçamentária. Eu vejo muitas pessoas que chegam até a gente, às vezes ela não comentou com o arquiteto qual que era o orçamento dela, ela deixou sonhar, né? E o arquiteto, o projetista, vai soltando tudo que ela sonhava, para daí chegar na hora da obra para ver se consegue encaixar. E a estrutura, ela vem de encontro a essa otimização de geometrias, de vãos, de quantidade, né? De densidade de peças estruturais, tá bom? E também, tão importante o quanto, a escolha do projetista estrutural. Tenho diversos exemplos ao longo, desde 2014, construindo, né? Como que a escolha desse profissional otimiza o orçamento, deixa a estrutura mais leve. E não é que esse projetista deixa a estrutura mais fraca, não, ele deixa ela o que ela precisa ser. Então ela precisa sustentar a edificação com eficiência. E é o que um bom projetista estrutural vai fazer. Agora o segundo vilão aí do nosso orçamento, entre muitas aspas, né, da fase pré-obras, quando você ainda está lá em projetos, eu te digo que são as esquadrias. Por aqui a gente chama as esquadrias aqueles elementos, portas e janelas de alumínio e vidro, ou de PVC e vidro, ou até mesmo só de vidro, né, que usa-se muito vidro temperado por aqui na nossa região. E por aqui a gente também coloca as esquadrias de madeira, que são as portas, né? Então esse item, esquadrias, é o item mais caro, o mais puxado da nossa planilha orçamentária. É o maior contrato isolado. Vou te falar que em todas as obras que a gente fez aqui, foi o maior cheque para um único fornecedor. Então é um item que tem que ser muito bem avaliado no pré-obras, porque depois que você está lá na obra, não tem muito mais o que fazer. Os vãos já estão abertos, a construção já foi moldada para aquele tipo de esquadria, né? Os níveis, os desníveis, então é uma coisa que tem que ter muito cuidado. E como que você vai conseguir economizar, né, ali na fase pré-obras nesses elementos de esquadrias? Nessa conversa com o seu projetista, eu não recomendo que você faça isso por conta, tá? Porque corre um risco enorme de você estragar o seu projeto, até porque o item esquadrias, ele vai estar envolvido aí com a iluminação da casa, com a ventilação natural. Então tem que ser um papo que o profissional saiba o que está fazendo. Não recomendo que você diminua vãos aí por conta própria, mas naturalmente vão ser os vãos das aberturas, né? O tamanho das esquadrias, né? A gente vê hoje muito em alta aquelas portonas grandes, né, que vão do chão ao teto. Às vezes não precisa ser do chão ao teto. Ela pode ser um pouco menor, se cabe no seu projeto, né, esteticamente. Às vezes ela não precisa ser do vão inteiro, ela pode ser um pouco menor. Então tudo isso aí vai influenciar nesse item, até porque é cotado por metro quadrado. Então quanto mais metro quadrado de esquadrias você tiver, maior vai ser o orçamento. Também chega num ponto que as esquadrias, quanto mais altas, quanto maiores, elas precisam ser mais estruturadas. Começa a entrar numa linha mais especial de esquadrias. Então tem que tomar esse cuidado. E aos amigos arquitetos, projetistas, por favor, não me condenem por essa dica, porque eu sei que é uma coisa que ninguém gosta de tirar, ninguém gosta de enxugar. Só que tem orçamentos, tem obras que elas não comportam, né? E daí o projeto chega para a gente executar com vãos enormes e o orçamento do cliente não comporta. E a gente precisa começar a fazer otimizações em obra, e isso não é legal. Então a minha recomendação nesse item é sentar, abrir o jogo novamente, né, de orçamento com o projetista, para que os vãos também possam ser adequados. Olha só, nesse vídeo eu te falei dois itens que são muito caros. Nas nossas obras por aqui são sempre os dois itens mais caros da nossa planilha orçamentária, e são itens que, se você consegue fazer algum tipo de otimização lá na etapa de projeto, você consegue uma economia muito grande lá na obra. E quando você está lá na obra, é muito difícil você ter economias substanciais apenas em cotação, em negociação. Então a etapa mais importante para você economizar de verdade na sua obra é no pré-obras, é lá no planejamento, onde o projeto vai ser desenvolvido de acordo com a sua realidade orçamentária. E olha, para você que vai construir, é muito importante que você valorize esses profissionais de projeto. Proporcionalmente ao valor da obra, são profissionais muito baratos. Então você escolher um bom arquiteto,
um bom projetista estrutural, vai trazer muita qualidade para sua edificação e muitas economias, consequentemente. E eu nem estou tentando te vender nada porque eu nem faço projeto por aqui. Pelo contrário, eu contrato projetistas. E é muito importante que você saiba disso. Às vezes a gente vai começar uma obra e a gente já quer começar economizando logo na contratação do projeto. Então, às vezes, você pode pegar um projetista que não é o adequado, que não tem tanta experiência. Isso pode impactar em alguns custos invisíveis, aqueles custos que você nunca vai ficar sabendo que poderiam ser menores, como, por exemplo, uma fundação, uma estrutura, às vezes a própria esquadria, né, que eu citei, você já tomou como verdade aquilo, e às vezes nem sabia que dava para utilizar, que poderia dar o mesmo efeito, mas é só o projetista que vai poder te falar isso, né? Então é importante essa reunião e você ter essa visão. Você vai conseguir economias enormes se esses itens estiverem proporcional ao seu orçamento. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Eu vou estar gravando mais vídeos de estratégias de como você economizar na sua obra. Então fica ligado nos próximos vídeos aqui do canal.